Olá, boa tarde. Estamos começando o Bahia Dança inédito, né? Transferimos por problemas técnicos a live de ontem para hoje e hoje estamos aqui. Nossa convidada é muito especial, muito especial mesmo para a gente, para todos nós, né? Já já a gente vai, ela já entrou, então já vou começar para a gente não perder tempo, hein? Vamos. Rio de Janeiro, Salvador. Inédito para vocês, então vamos lá. Olá! Tudo certinho? Tudo ótimo. Oh, Cecília, muito obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pela generosidade de aceitar falar com a gente, que é aqui de Salvador, né? Salvador, Rio de Janeiro, direto. E eu estou muito feliz mesmo de ter essa troca com você. Esse projeto é muito especial para mim como artista e receber vocês todos sempre é muito especial. Então, muito obrigado. É um prazer enorme, muito obrigada pelo convite. Eu fico super feliz de poder passar esses minutos interagindo com você e com algumas pessoas também que vão aparecer por aí. Com Acho muito cer- legal a gente poder dividir esse momento chato que a gente está passando, mas que está sendo atenuado por essas iniciativas tão bonitas como a sua. Obrigado, obrigado. É verdade. Eu sempre tive vontade, curiosidade como pesquisador em dança, em diminuir as fronteiras, né? Diminuir essas fronteiras artísticas. E eu sempre ouvi que nós daqui do Nordeste, de Salvador, enfim, temos essa dificuldade de troca, né, com os artistas, principalmente do eixo Rio-São Paulo. Então esse projeto se reformula nesse momento de isolamento justamente para isso, né? E que mais pessoas se contaminem e façam a mesma coisa, para a gente poder trocar um pouco mais. Essa é uma contaminação do bem, essa é boa. Exatamente. Bom, então eu vou começar. Assim, eu tô vendo que tem muita gente, muita aluna minha. Eu sou professor de balé de jazz também. E muita aluna minha tá aqui, tem muita curiosidade, mas eu quero começar mesmo do princípio, como eu faço com todo convidado. Então, eu queria saber assim um pouquinho de como foi seu início na dança. Bom, começou lá quando eu tinha 8 anos de idade, né? E já vai quase meio século de dança, de balé, especialmente, porque eu sou uma bailarina clássica. Embora estivesse aberta a dançar todos os outros estilos, nunca foi o meu forte. O clássico sempre foi a minha linguagem mais natural, né? E comecei com 8 anos de idade na Escola Municipal de Danças em Osasco, que era uma cidade metalúrgica do oeste de São Paulo. E lá tinha uma professora que era um anjo encarnado, Dona Vera Maier, minha primeira e amada professora. E lá eu comecei os meus primeiros passos de balé. Fiquei 5 anos sob a tutela dela. Era uma professora muito humana, né? E fazia muito pelos seus alunos. Todos os anos tinha, né, não é audição, é exame de final do ano para avaliação, e ela trazia os grandes nomes da dança, né, do balé de São Paulo, mesmo da capital, para ser banca de jurados. Era muito importante. Os alunos, com o passar dos anos, né, embora tivesse só dois rapazes, mas as meninas, nós ficávamos ansiosos, esperando o final do ano. Não era nem para dançar para o público, nada disso, que era tão importante como esse dia, de ter aqueles nomes na nossa frente ali para avaliar as nossas aptidões, o nosso conhecimento. Isso era mais gratificante do que fazer o espetáculo de final do ano, que embora também tivesse sempre um público muito grande, porque a cidade era muito carente de entretenimento, mas para nós, alunos, esse momento era o importante, de fato, ter esses nomes nos julgando. Na época era Jaci Homer, José Leão, Aracide Almeida, Carolina Biernatska. Então eram nomes
sabe que nós reverenciávamos, todos os alunos sabiam as trajetórias deles. Nós íamos em caravana para assisti-los dançar ao ar livre lá na Praça Roosevelt. Nós chegamos a ter Sônia Mota também como jurada, né, como examinadora da nossa avaliação. E ela dançava com José Leão, todas as peças clássicas, Dom Quixote, Bela Adormecida. Então, para nós, era o momento mais importante, era essa avaliação deles. E numa dessas avaliações, eu ganhei uma bolsa de estudos da dona Lina Bienaca, para poder aprimorar os meus estudos, né? Porque ela viu muito talento em mim e imediatamente a dona Vera disse: não, você vai estar em excelentes mãos. E sei que ganhei essa bolsa de estudos e atendi essa generosidade dessa professora que me guiou por mais 5 anos e foi quando eu me profissionalizei. Eu cheguei a dançar a Gisele. Eu tinha 18 anos e foi na minha graduação. Eu tenho um carinho enorme pelos professores que me secundaram a partir desse momento que eu deixei a Escola Municipal de Osasco, que também contribuíram muito, que foi a Karen Schwartz, Muni Cornwall, Pedro Cracho, que depois se tornou meu marido. Então, são professores que me abriram muitas oportunidades, né? Estudei 5 anos com a dona Lina e mais esses professores que me abriram as possibilidades de eu me tornar uma profissional da dança, do balé clássico, né? Aí eu E prestei audição não, para o Teatro Municipal e passei, logo na primeira audição que eu fiz, e passei a integrar o corpo de baile em 1982. Muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. E eu recebi um contrato de corifeia, né? Corifeia é uma categoria acima do corpo de baile, ou seja, uma bailarina que faz demissolos, mas que também dança no corpo de baile. Nessa época, eu não cheguei a dançar nada no corpo de baile, porque eu era sempre requisitada para fazer os solos, ou para substituir alguma solista que se machucava, ou por algum problema, ou também por fazer as minhas representações de solos para os quais eu era requisitada. Mas sei que nunca dancei no corpo de baile. Eu, até hoje, peno um pouco quando eu tenho que estar na linha. Penei muito tempo com esse, quando eu tenho que ensaiar algum corpo de baile para poder explicar o direcionamento, o tamanho dos passos, a forma de olhar a fila, tudo. Eu não vivenciei isso, eu só ensaiei, eu nunca vivenciei isso no palco, né? Porque eu sempre era chamada para os solos. E assim foi. Eu cheguei no Teatro Municipal em 82 e ali eu fiz a minha residência, né? Eu fiz a minha casa, o Balé do Teatro Municipal. Embora eu tenha dançado em 17 companhias internacionais, sempre o Teatro Municipal foi a minha casa de trabalho, para onde eu sempre voltei, mesmo indo dançar na Rússia, na Inglaterra, na França, até na Coreia, mas eu sempre voltava para minha casa. que legal, que massa. É onde a gente tem a maior referência, né, artística sua, né? Mas que legal a gente revisitar esse início, porque a gente sabe que tem muita gente que está iniciando, né? Está em momentos diferentes da carreira, em momentos que você descreveu. Então é importante, eu sempre acho importante a gente lembrar disso. E você falou muitos mestres, muita gente interessante. Eu queria saber, assim, se você conseguir, eu sei que é difícil, mas se você conseguiria, assim, dizer um top 3 dos grandes mestres, assim, que te inspiraram. Olha, eu trabalhei já com muita gente, são 37 anos de carreira, então são muitos professores, né? E
eu posso com certeza dizer que Olga Evereinov, uma das assistentes artísticas da Natália Makarova, gente, essa mulher me acrescentou muito, muito, muito mesmo. Ter trabalhado com ela fez muita diferença. Ter trabalhado com Vassiliev também me engrandeceu muito e o que me fortaleceu como artista trabalhar com ele. E tenho que dizer que Derek Dean, diretor do English Nacional, companhia onde eu fiquei como guest resident artist por 7 anos, esse foi o que depositou em mim toda a confiança do English Nacional que ele estava reestruturando. São essas pessoas que contribuíram também muitíssimo e que eu posso nomeá-los depois dos outros professores tão importantes que eu tive também. Que legal, é que dentro da história pessoal de cada um se constrói a história de todos nós, né? Se constrói a história nacional da dança, né? E assim, se você fosse eleger assim, um momento da sua carreira, o marco, onde você desse um troféu para esse momento, qual seria o momento mais importante da sua carreira até hoje? São tantos momentos, como eu são 37 anos, né? Mas onde eu daria um Então troféu... vamos fazer assim, vamos fazer dois. Então, um deles foi quando eu dancei no projeto Aquários, lá em Brasília. Até estava à frente da orquestra, como sempre, um belíssimo, espetacular maestro Isaac Karachevski, regendo Lago do Cisne, no segundo ato do Lago do Cisne. Eu dancei com Pedro para uma multidão de 120 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Eram 2 palcos, um palco para o balé. Nessa época, eu era aluna. E no outro palco era a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ver aquele mar de gente para uma jovem que pela primeira vez estaria dançando com e diante daquele público no dia 7 de setembro de 1979. Foi uma das emoções mais fortes que eu tive na minha carreira, que guardo até hoje como se fosse ontem. E a outra foi quando eu, depois de 2 anos e meio, 3 anos, com um problema muito sério no quadril que me levou a uma cirurgia bem grande, bem importante, eu voltei a dançar no palco do Teatro Municipal. Então, esses são 2 momentos que eu guardo com muita, muita satisfação na carreira. Que legal, lindo. É muito legal, é emocionante ouvir esses nossos mestres, né? Eu tô só para citar um pouco, eu vou participar também do CID, né? Como cursista e você tá lá presente e junto com as outras 2 primas bailarinas, né? Como a Elane gosta de dizer e que massa que a gente pode saber dessa história, que a gente tem acesso a essa história, né? Que a carreira do bailarino, que seja clássico ou contemporâneo, né? Tem os seus percalços e tem os seus recomeços, né? E você eleger o recomeço como um marco é motivador para todos nós, né? É nesse Tá. intuito que eu faço sempre essa rememoração, para poder dizer que não é fácil, mas vale a pena. Exatamente, exatamente isso. Tinder, eu vou passar assim mais pro lado da dança profissional aqui do país. Eu queria saber como é que você vê o mercado da dança profissional aqui hoje, no Brasil, eu falo, do que você acompanha. Hugo, você vê, a gente é muito carente. Nós somos um país continental, mas nós temos o quê? 7 companhias oficiais só, né, no país, sendo que a única de clássico de repertório é do Teatro Municipal e que agora, com esse problema dessa pandemia, me estarrece um pouco, me deixa um pouco duvidosa com dúvidas de como vão resgatar, né, todo esse caminho.
E são poucas companhias, né? A gente precisa de mais companhias, precisa haver um incentivo para que se crie companhias e não somente grupos que se reúnam, conseguem um patrocínio, passou isso, se desfazem depois daqui 2, 3, 4 meses, só que vão se fazer ou só no próximo ano. Teria que ter mais companhias para poder absorver os bailarinos. Ah, todo mundo, todos que começam a fazer balé clássico, começam com o intuito de um dia se profissionalizar, ou numa área ou na outra, nas várias formas de linguagem da dança. Mas querem se profissionalizar. São poucos os que fazem balé por hobby ou só para ser um público. A maior parte quer se profissionalizar. E eu vejo isso com muita dificuldade. E vejo que nós alimentamos palcos no exterior com os nossos maiores talentos, porque aqui falta espaço. Nós produzimos anualmente muitos talentos, formamos, a Escola Bolshoi forma, a Maria Oleneva forma, o Guaíra forma, e nós temos poucas ferramentas para absorver esses talentos, para torná-los profissionais aqui nos nossos palcos. Eu acho que falta encarar a dança como a indústria do entretenimento, como é na Inglaterra, meu Deus, ali em Londres, como é em Nova York, céus, como é na Alemanha inteira, em todas as cidades tem um teatro com orquestra, balé, com uma companhia de dança, tem sempre ou uma companhia de balé clássico ou uma companhia de balé contemporâneo, mas tem em todas as cidades, e sempre um teatro com um corpo coral, com um corpo de músicos e um corpo de dança, um corpo de balé. Para nós falta ainda, vamos dizer que o balé aqui no país é jovem ainda, né? Ainda não, tem 90 anos, mas a gente não pode deixar postergar tanto essa necessidade de encarar a dança como indústria do entretenimento, porque a Austrália é muito mais jovem do que nós. Eles têm um balé há muito menos tempo do que nós. Tem 50 anos ou 53 anos o balé na Austrália, e eles estão muito adiantados em relação a nós. Então, nesse sentido, porque Tíndaro estava comigo na terça-feira e ele disse que ele sente falta de companhias clássicas, companhias que dançam balé clássico aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, eu trago para você um questionamento que é muito do pensamento contemporâneo em dança, vamos dizer assim, do que eu tive acesso. Não tô generalizando, mas você acredita que o balé clássico não representa o que hoje a gente vive na sociedade? Olha, o balé clássico, ele dá a liberdade para que as pessoas, que os bailarinos possam expressar da melhor forma possível qualquer linguagem de dança. Eu acho que ó, há espaço para todas as modalidades de dança, todos os estilos de dança. O que precisa ter é público que saiba o que vai ver. Nós precisamos levar isso ao público, todas as formas de dança, todas as linguagens de dança, todo o movimento corporal encanta. O que falta é nós levarmos isso como profissão para o público. Então a gente precisa batalhar muito, né? E ainda, lembrando do que Tyndall falou com a gente, ele fala muito da falta de cultura no sentido de pesquisa do bailarino. Ele não acredita no bailarino simplesmente técnico, mas o bailarino que, além da técnica, vai pesquisar e saber o que é a música clássica, quem da onde vem a música, de que obra acontece. Então, você que também ministra cursos, né? Como é que você vê esse preparo do bailarino para a profissionalização? Tudo é estudo, Hugo, tudo. Nós precisamos aprender, ter claramente que precisamos estudar. O bailarino que vai para a sala de aula, começa lá com uns 8, 10, 12 anos, ele precisa ter um acompanhamento erudito desse estudo
e amplo de história da arte, história da música. É necessário, precisa ter essas disciplinas também. Algumas escolas particulares oferecem, as escolas oficiais têm por obrigação chegar a oferecer todas essas disciplinas. Mas Sim. a escola particular também, ela tem que cobrar essa postura do bailarino, que ele seja uma pessoa, um cidadão preparado para poder ter o seu lugar na sociedade. E só o conhecimento liberta, né? Não tem outro caminho. É necessário estudo, sim. É necessário que o bailarino, a bailarina, o estudante, a estudante, vá bem na escola, aprenda a raciocinar, aprenda a usar a inteligência como uma ferramenta a favor da sua profissão. É muito importante. Eu acho que hoje já é um depoimento próprio meu, né? Compartilhando com você da sua ideia. Hoje eu vejo a importância, eu à frente de um grupo independente, a importância da gente, além de tá dançando, de estar atuando, de você saber o que você está fazendo, né? Você entender em linhas o que você está fazendo. Hoje a gente tem essa possibilidade que é a internet, de você pesquisar e saber tudo que você tem dúvida de onde partiu. Infelizmente, ainda somos carentes de saber exatamente ter essa troca que a gente está tendo agora, de saber de onde os nossos mestres vieram, quem são os professores dos nossos professores. É uma pena. Vou continuar nessa batalha de tentar traçar essa linha, mas eu acho que a gente tem muitos pesquisadores que estão trazendo essas informações para a gente. Marcela Benvenu, né, por exemplo, com o jazz. E eu sinto ainda falta um pouco de uma pessoa que seja um pesquisador no balé, por exemplo, né, que traga essas informações. Para a parte de balé, né, a história desses 400 e poucos anos que o balé tem, desde lá da primeira escola fundada lá na França por Luís XIV. Nós temos Eliana Caminada, que é uma pesquisadora, e tem também uma outra moça que ela é fantástica, ali de Belo Horizonte. Eu sempre esqueço o nome dela, mas eu já tive em cursos dela. Ela é espetacular. É muito jovem, acho que não tem nem 35 anos ainda, e tem uma bagagem extraordinária. Eu vou ficar em dívida do nome da garota, porque ela é espetacular também na área de pesquisa. Depois eu posso até passar o nome, porque eu tenho anotado em algum lugar, só que eu não me lembro o nome. Eu tenho a figura do rosto dela, que é um rosto eu nunca esqueço, desde sempre, nunca esqueci um rosto, mas os nomes para mim são terríveis. Agora, o que eu digo para você e para todos os que estão me ouvindo, a gente não vai a lugar nenhum no futuro se nós não soubermos do nosso passado. E isso me motiva ainda mais, porque é exatamente o que eu quero. É que a gente saiba todo esse percurso, que não é fácil, para que a gente possa traçar o nosso próprio, né? Um olho no passado para ter um olho no futuro. Exato, exato. O presente é feito disso. O passado, a esperança do futuro e a realização do presente. Ó, vou levar isso como frase, hein? Eu adorei. Então, agora a gente já está falando da dificuldade em relação à profissionalização do bailarino. Eu queria saber o que é que você considera assim, o que foi dentro da sua carreira, ou assim, um percalço ou alguma coisa que dificulta, né, esse caminho. Além das dores musculares, né, de tudo que a gente já que a gente já sabe. Isso é inerente, a gente já tem que começar sabendo que vai ter isso mesmo, né? Quem trabalha com o corpo como ferramenta está sempre sujeito a percalços, a lesões, isso é uma certeza. Você não vai sair incólume de uma profissão de exigência, de uma profissão de ponta que faz tal exigência do corpo. Não vai sair incólume. Mas eu acho que o pior de tudo é a política dentro da dança. O que nós passamos no Teatro Municipal, o que eu passei, o que vivenciei nesses 37 anos de políticas mal feitas, de pessoas que não estavam preparadas para ocupar as posições de liderança dentro da Secretaria de Cultura, dentro da Fundação Teatro Municipal. O pior de tudo é o entrave, Gest- é a falta
de cabeça artística dentro de um lugar que só artista sabe mover. Uhum, com certeza, com certeza. Eu queria saber também, assim, isso é, a gente enfrenta as mesmas, né? Estão dizendo aí, burocracia. A burocracia, quando não parte do artista, às vezes fica mais complicado, né? Sempre dificulta. Tudo já é É, difícil na dança, hein? Vamos falar sério, que o negócio de se esticar, se concentrar, escutar a música e desempenhar já é difícil. Ainda burocracia, céus. é. E assim, falando de projeto pessoal, qual é o seu grande projeto pessoal? O que é que você considera como seu projeto? Olha, eu sou uma pessoa tão realizada na minha profissão, na minha carreira. Eu escolhi isso quando eu tinha, acho que 15 anos, que eu falei para minha mãe, mãe, eu vou ser bailarina, primeira bailarina da companhia mais importante de balé desse país. Eu tinha 15 anos e falei para ela que até os 25 eu chegaria a ser primeira bailarina. E foi que tudo aconteceu. Exatamente, eu fiz 25 anos, 2 meses depois me elevaram ao cargo de primeira bailarina da companhia. Isso 3 anos depois que eu tinha entrado para o corpo de baile. Cheguei a dançar, como eu falei, em 17 companhias internacionais. Dancei ao lado dos maiores bailarinos do mundo, com os maiores bailarinos de 2 décadas. Cheguei a ser diretora da companhia onde eu comecei. Então, eu sou uma pessoa realizada com a minha carreira. Mas ainda gostaria de ver, sabe, um projeto de lei aprovado para que o bailarino tivesse uma aposentadoria digna. Que ele não tivesse que mendigar por essa aposentadoria depois de ter dedicado 20, 25 anos a essa profissão que desgasta desde criança. Então, eu acho que o meu sonho ainda é ver aprovada essa lei, que o bailarino tenha uma aposentadoria especial. Assim como tem o jogador de futebol, porque quem lida com o corpo, se está desgastando o teu corpo diariamente. Só que a gente desgasta com um prazer enorme, porque o público, você se olhar no espelho, você ver uma apresentação sua, interpretar, passar o desafio de cada personagem, isso é uma recompensa imensa para nós. Mas nós precisamos ter esse reconhecimento que a nossa carreira gasta o nosso corpo. É lindo, mas gasta muito rapidamente. Conta-se nos dedos quem consegue dançar depois dos 40 anos. Verdade. Esse é um sonho que eu tenho, vamos ver. Vamos ver. Que bom que eu fiquei emocionado até, porque é exatamente o que eu penso também, né? A gente perde talentos, porque chega um momento que tem bailarinos que desistem, né? Porque não tem uma perspectiva de aposentadoria, não tem uma perspectiva de vida. Os que conseguem, né? Porque às vezes quando você se vê já é tarde para o mercado de trabalho e você não tem uma outra função e acaba. É triste a gente pensar nisso, né? É triste que a gente tenha isso essa realidade ainda muito latente no nosso país, que se diz tão cultural e é, né, tão ricamente cultural, e a gente ainda não tem uma pessoa, mas vamos ter. A gente está fazendo, está plantando nossa semente aqui, né, em forma de bate-papo. Vamos ver se a gente consegue unir mais forças para que isso aconteça, né? Isso já é um começo, né? Nós nos unirmos nessa ideia, porque o bailarino fica muito dentro da sala de aula e nós precisamos nos unir dentro desse pensamento de valorização do ser humano, artista, bailarino. Que essa é a valorização. Os aplausos, ok, maravilhoso, o salário é importante, mas a valorização como ser humano, artista, bailarino, lá na frente, depois que ele parou, já não vai ter mais os aplausos, não vai ter mais aquele desafio de fazer uma pirueta a mais ou levantar a perna 10 centímetros a mais. Mas vai ter, olhar para trás e falar, não, eu fiz uma carreira, agora estou aposentado dignamente. É isso que eu acho que falta. Falta muito. Falando no sentido de companhias brasileiras, eu queria saber, tem alguma companhia ou algumas companhias que você, além do Teatro Municipal, né, que você tem essa história e com certeza acompanha, mas tem alguma companhia que você acha que você acompanha o trabalho hoje em dia?
Olha, eu procuro acompanhar de todos, né? Mas o que mais eu tenho visto, não é que eu tenho visto, mas foi o que mais me chamou a atenção foi o Guaíra, que chegou a ter um momento de muita turbulência e que se refez, né? Ele sobreviveu, se reinventou numa circunstância muito difícil e que hoje o Pedro Pires está à frente dessa companhia, que foi uma companhia onde eu dancei também, embora eu tenha dançado clássico lá com eles, e o Pedro tenha sido o Sancho Panza no Don Quixote do Carlos Trincheiras, e é ele o diretor hoje. Eu acho que isso é muito legal, essa continuidade, né? E um dia retornar à sua companhia como diretor, de onde foi bailarino por tantos anos. Mas eu gosto muito do Guaíra e acompanho muito de perto o trabalho da Companhia de Niterói aqui no meu estado, que é próximo, né? E sempre que possível eu estou para aplaudir esses bailarinos que são guerreiros também, que passaram por muito altos e baixos e sempre estão à frente, levando essa companhia com galhardia. Ah, que legal, é verdade. Eu acompanho muito, né? Porque como eu tenho um grupo independente, a gente tenta fazer essa rede, né? E o que mais me deixa triste nesse momento de pandemia é que muitas companhias estão vivendo de vaquinha, né? Muitas grandes companhias, né? Que trouxeram tanto, contribuíram tanto para o nosso mercado de dança brasileiro. É uma pena. É uma pena porque são as possibilidades de mercado diminuindo. E principalmente no momento sério que a gente está vivendo, né? Esse distanciamento realmente está sendo fatal, fatal mesmo. A forma de sobreviver, eu digo a dança, né? De sobreviver a esse momento vai ser como aconteceu na Segunda Guerra, quando Marco Fonteyn e Michael Soames estavam dançando com bomba caindo lá atrás no Royal Sadler's Wells. Eu comparo a isso. Bombas caindo e ela dançando. É porque realmente, né, em relação à política, a gente sabe que é exatamente o que está acontecendo, né? Bombas caindo e a gente tentando sobreviver. E por isso que a gente tem que, como eu repito mais uma vez, fortalecer. Eu acho que isso é um momento. Vamos superar isso, com todo o mundo está passando por isso, mas eu acho que nós vamos superar isso com criatividade que esses artistas brasileiros têm, porque realmente é um povo muito criativo. Sim, com certeza. Eu tenho fé nisso também. Essa é a minha fé nesse momento, né? Eu queria saber também, quem é que você ainda não estabeleceu uma conexão artística e você ainda tem esse plano ou esse sonho de se conectar artisticamente? Então, são muitas as pretensões, né? Eu não dancei todos os balés que eu queria, todos que eu dancei, dancei o máximo que eu pude, realizei o máximo, mas não dancei todos que eu queria. Eu acho que um dia estar sentada com Johnny Meyer vai ser fundamental para fechar o elo da minha carreira. Eu acho esse coreógrafo maravilhoso, maravilhoso, e eu tenho que falar isso pessoalmente para ele. Sei como é. Eu estou vivendo isso nessas semanas onde vocês, artistas que eu admiro, me dizem sim, né, para fazer essa troca comigo. Então, eu fico aqui minha admiração por todos vocês, principalmente por você agora, né, que eu sempre acompanhei e estou tendo essa chance, né? Que bom. Esse é o lado bom do isolamento, né? A gente pode se reconectar ou se conectar pela primeira vez com artistas com essa carreira incrível como você, né? Obrigada. Então, vamos trazer agora o mercado para cá, para Bahia. Qual foi a sua experiência artística aqui? O que é que você tem de lembrança daqui da Bahia? Bom, eu dancei no Carlos Gomes, né? Não, é Carlos Gomes? Não, não Castro é. Alves. O Castro Alves. Carlos Gomes é aqui no Rio de Janeiro. No Castro Alves eu dancei logo no começo da minha carreira, eu acho, em alguma. Ou no meio da minha carreira, era bem começo da minha carreira. Dancei no Castro Alves, foi quando eu conheci a companhia e algumas pessoas com quem eu tenho amizade até hoje, como Gilmar. E
cheguei a dançar também pouco antes de me retirar dos palcos, dancei para uma academia importante aí. Eu dancei poucas vezes na Bahia. Eu acho que foram umas 3, 4 vezes no máximo. Eu senti falta de dançar mais aí. Mas às vezes que eu dancei, fui sempre muito bem recebida e o público é bem, bem acolhedor, né, pro balé, para dança em geral. Eu acho que é um público dançante mesmo, e eles gostam de dança no geral. Eu tenho boas lembranças de ter dançado com o pessoal da Abateca, da Rosana Buarquir, e essa outra academia que foi agora uns 8 anos atrás, que eu não vou me lembrar o nome. Ah, que legal. Tíndaro falou isso pra gente, né? Que ele, quando ia criar pro BTCA, pro Balé do Teatro Castro Alves, o caminho que ele fazia do hotel para pro teatro, que ele dava para ir andando, né? Que é próximo, ele via as pessoas na rua dançando. Ele tinha essa percepção, às vezes percepção que nós que moramos aqui não tenhamos, né? E ele tinha essa percepção. E ele levava isso para a criação dele, né? Ele levava esse estímulo de movimento para a criação dele, né? Você acha que você conhece algum bailarino ou acompanha alguma coisa que acontece aqui na Bahia? Porque eu acho mais difícil, né? Você que tem uma vida movimentada artística no Rio, acompanhar alguma coisa. Mas tem alguma coisa daqui que você acompanhe? É mais fácil eu acompanhar o movimento de alunos dessas escolas que eu te falei, porque eu sou chamada para fazer júri, sou chamada para ministrar aulas, agora que eu já não desempenho mais nada no palco, não danço mais, então eu atendo a mais convites sobre isso. Então, em muitos festivais que eu vou para o Nordeste, eu vejo muita gente da Bahia fazendo um trabalho muito bonito mesmo, em festivais especialmente. Aham. E como coreógrafa, eu não conheci nada, mas você já tem alguma coisa que você queira assinar, que você queira desenvolver por você? Ai, sim, eu tenho uma vontade imensa de criar uma baiaderra. Eu tenho já todo esquematizado e tenho muita vontade de fazer uma versão, claro, respeitando o Petit Pas absolutamente, mas gostaria de assinar uma versão de baiaderra e uma de corsário também. Que Que são os balés legal! de usar por causa da plástica. Lago, depois que Petit Pas fez Lago, eu acho que fica impossível a gente pensar alguma coisa a mais. Depois que Makarova fez Lago, eu acho que fica muito impossível. Mas toda a plástica que a Bayadère permite, o Corsário permite, eu gostaria de ter. Eu tenho esse Esse- ensejo, né, com vontade de assinar essas duas obras. Seria suas obras mais preferidas assim do coração? Não, minha obra preferida de coração é Gisele. Que você Gisele, dançou muito. por 30 anos eu dancei Gisele. Nossa, nossa. Isso aí já não tá dentro do meu roteiro, viu? Eu tenho um roteiro, eu sempre preparo um roteiro para vocês. Eu vou sair um pouco porque é uma dúvida pessoal, vou aproveitar o momento. Como é para você, assim, dançar por tanto tempo uma obra? Você se supera, você consegue ver a diferença? Porque o clássico tem muito da interpretação, né? O repertório tem muito de você colocar a alma naquele personagem, é uma preparação muito própria. Como é que você traça esse desenvolvimento artístico do personagem? Nenhum dia é igual ao outro. A Gisele que eu dancei com 18 anos e a Gisele que eu dancei aos 48 anos, jamais poderia pensar que uma seria igual à outra. A minha mãe mesmo chegou para mim, que acompanhou por todos esses anos, quando eu fiz minha última Gisele no Balé do Teatro, ela falou: Você nunca dançou a Gisele tão lindamente como você fez agora. Então, é uma evolução, né? Nenhum dia, nenhuma apresentação em nenhuma temporada
uma Gisele foi igual à outra. Tem as fases da vida como mulher, que também tem uma carga imensa para ser levada para a cena, embora não seja. Se traça uma linha de raciocínio, uma linha de experiências da vida para a personagem. Embora não tenha nada que ver Gisele comigo, ou eu com Gisele, mas a minha vida influencia, meu dia a dia influencia na minha forma de atuar em cada personagem. Cada dia é uma descoberta, em cada temporada é uma descoberta, em cada ensaio é uma descoberta, em cada fechar de cortina é uma descoberta. Verdade, verdade. Que incrível ouvir isso, né? Que incrível entender isso, porque o meu maior medo como professor é perder esse tipo de referência. É você chegar para assistir uma variação que seja de 1 minuto e você ver o prazer, mesmo tendo toda o desgaste físico que a gente já conhece da profissão, mas você vê o prazer na criança ou na menina ou na moça que faz aquela interpretação. Então, esse depoimento para mim é muito importante, muito, muito importante mesmo. Você falou, a gente ainda tem mais 19 minutos, dá tempo. Mas outra pergunta improvisada. Você falou de sua mãe, né? Sua mãe sempre te acompanha. Sua mãe foi aquele típica mãe de bailarina que acompanha em todos os momentos, sabe o nome das coreografias, assiste 50 mil vezes o espetáculo. Ela foi nesse perfil de mãe de bailarina que a gente conhece hoje? Não, ela foi o perfil de mãe crítica de bailarina. Minha mãe nunca foi coruja de nenhum dos 3 filhos, de jeito nenhum. Ela sempre foi muito crítica. E assim como meu pai também. Meu pai assistiu muito menos do que minha mãe, mas eles sempre foram muito críticos. E a minha mãe não era aquele negócio de babar ovo para filho porque estava dançando bonitinho. Nunca fez isso. Era, ela me ensinou sempre a tratar o meu dom, a minha profissão com muita responsabilidade, não com encantamento. Que legal, Embora importante. ela tenha acompanhado de perto, porque ela era, acompanhou de perto todos os meus movimentos, sim. E eu sou gratíssima a ela por isso, me ensinou muito. Eu fiz um curso com sua irmã de jazz, né? Como foi essa coisa? Você ter o forte no clássico, né? E ela contou um pouco da história dela no curso. Ela teve essa linha na época da ginástica, né? Nos anos 80 e foi pro jazz, né? Estudou o jazz. Você acompanha de perto isso? Vocês trocavam figurinhas em relação a esses mundos paralelos, mas ao mesmo tempo do movimento, né? Olha, eu tenho que te dizer, eu digo isso sempre, que a estrela da família, não sou eu, é a Grace, ela foi multi. Ela dançou de tudo, ela fez sapateado, ela dançou afro, ela dançou jazz, foi campeã mundial de aeróbica. Quando criança ganhou todos os campeonatos de ginástica olímpica em Osasco. Então ela é a Mega. E eu sempre fui um patinho feio, eu só fazia clássico, eu era um horror no jazz, eu era um horror no afro, sapateado, nunca consegui coordenar. Então, o que eu tinha com a Grace, que tenho até hoje, porque ela é uma excelente professora, é essa troca do descobrir, de como levar cada momento das nossas carreiras, levar a essência que essa dança tira de nós. Porque nós não somos a dança. A dança é a forma que nós fazemos essa essência aparecer através da linguagem corporal. Então, nós sempre trocamos muito a essência da arte da dança, né? E o fato dela ser multi sempre me inspirou demais, mas sempre por ter orgulho de ter a irmã que fazia tudo. Engraçado porque a aula dela é muito dinâmica. Eu tenho essa memória da aula dela de ser muito dinâmica. Ela foi jurada de um concurso aqui que a gente participa, que é um tradicionalíssimo. Inclusive, o idealizador do concurso estava comigo no primeiro dia, na segunda, Michael. Michael sempre teve essa vontade de trazer profissionais diferentes.
E quando ela veio, nossa, uma aula incrível e muito focada no condicionamento, por ter esse histórico da ginástica, né? Muito legal. Então, é isso. Antes, ó, gente, as pessoas estão aqui, eu não acredito, já estão contando o tempo. A gente ainda tem 15 minutos, então dá tempo. Teve uma pessoa que perguntou, eu não sei, não vi, não entendi o arroba, mas quando foi que você descobriu que você queria ser bailarina profissional? Você falou que foi aos 15 anos, né? Você Isso. afirmou isso para sua mãe. É, exatamente, eu tinha 15 anos. Embora o balé tenha me pescado, né, com 8 anos de idade, porque eu fiquei encantada quando eu fui fazer a primeira aula, de ouvir a nomenclatura em francês, aquelas músicas que me inspiravam, que me elevavam. Eu, como uma criança de 8 anos, eu já sabia que o balé era alguma coisa muito especial na minha vida. E aos 15 anos eu falei para é isso que eu vou ser mesmo, não adianta, que se eu não for bailarina, provavelmente, então eu vou ser bailarino. Então, Adorei. É isso mesmo, Luíse. Foi Luíse que perguntou. Outra coisa também, o que é que você já dançou, já experimentou fora das obras clássicas, fora dos repertórios, de coreografia? Como foi essa experiência? ó, eu dancei muitos anos aqui no teatro e o forte dessa companhia é o clássico, né? A tradição é o clássico, por isso eu quis integrar a companhia do teatro, porque é muito importante manter essa tradição, porque é uma linguagem da nossa cultura. Chegou aqui há 90 anos atrás e cabe aos que têm essa afinidade com esse estilo de dança perpetuar essa história, né? E dentro da companhia, fiz alguns trabalhos de contemporâneo, mas nunca me saí assim muito bem. Porque como eu falei, a minha linguagem corporal é clássica. Mas houve obras extraordinárias, tipo o Vichous, que é é uma linguagem clássica contemporânea, que é extraordinária a forma com que ele usava a música, e a distribuição cênica, a plástica, a forma de se relacionar com o público através do ritmo, foi espetacular. Para mim foi um aprendizado muito grande. E depois trabalhei com o Rodrigo, não, Rodrigo Moreira, que ele chegou a fazer coreografias para mim, três coreografias contemporâneas, que ele é, toda a movimentação, embora não tenha sido feita para mim, mas duas delas, uma ele fez especialmente para mim, mas duas delas ele criou pensando na minha plástica, na forma que o meu físico se comunicava com a música. Então isso foi muito bonito. Isso foi lá no começo, lá eu era ainda solista da companhia. E tive esse prazer de entender um pouco mais do meu corpo fora do academicismo. Que é importante às vezes, né? A gente sair um pouco da zona de conforto para até para a gente saber as possibilidades do nosso corpo, né? Eu tenho certeza que eu assisti você dançando, eu tenho certeza que as possibilidades são múltiplas, né? Mas às vezes a gente tem que se sair um pouco do formato que a gente está acostumado para até para saber o que a gente não gosta, né? Exato. Tem um coreógrafo que, eu admiro demais pela forma, ainda falei para ele, que pena que eu não te conheci antes para que você pudesse usar o meu corpo para suas criações, que é Edward Liang. É extraordinária a forma que ele consegue usar o corpo com toda a dinâmica clássica, né, do academicismo, mas tudo desconstruído para o contemporâneo. É espetacular. Eu senti de não. Mas eu pude trazer para o Teatro Municipal uma das coreografias tops dele, que é o Corpo de Baile dançou extraordinariamente bem. Ah, que lástima, que legal. Eu tenho muita falta, antes da gente ter 10 minutinhos, eu sinto muita falta de registro. O que é que você acha que a gente, como gestores, ou
idealizador de algum projeto poderia fazer com esses registros antigos que se guarda, se empoeiram, né? Às vezes se perde em fita cassete, né, antiga, e não tem esse alcance do público. Veja bem, há um problema muito sério de registro, né, de imagens, especialmente em teatros líricos, como é o Teatro Municipal, é um teatro lírico, porque tudo é uma questão de direitos de imagem, né, direitos de música. Isso tudo é bem complicado. Nós temos aqui no Teatro Municipal o SEDOC, que é responsável pelo controle, pela guarda desses documentos, mas são muito poucos, porque nós não temos uma lei que garanta o uso da imagem, esse uso da imagem seja que volte para o artista, né? Que seja pago ao artista, tanto o músico, o técnico, o bailarino, que ele tenha uma recompensa financeira pelo uso da imagem dele, né? E isso já é complicado. Então, não adianta a gente ter imagens se não pode usar. Então, tem que ter um regulador sobre isso. Eu acredito que cada estado tem que começar a pensar nisso, sim, um regulador de imagens, especialmente os estados que têm suas companhias como referência da arte, da cultura, da arte especialmente, como é no Rio de Janeiro, o Teatro Municipal é uma referência da arte lírica do país, né? Então, eu acho que precisa ter um regulador sobre o uso de imagens, primeiro de tudo. Com certeza. Se a gente tem. Tudo isso é gestão pública, né? Tudo isso é investimento para a arte. Se a gente tem uma rotatividade financeira em torno da nossa arte, a gente tem como financiar um projeto como esse e pagar seus devidos direitos de imagem para os bailarinos ou para as famílias dos bailarinos, já que muitos, né, não estão mais na ativa ou não estão mais vivos, e a gente pode com certeza ter esse registro. Eu vou fazer a última pergunta, que foi de Fernanda, minha aluna. Ela está querendo saber como você vê, como é que você acha que a bailarina ou bailarino brasileiro é visto fora do país. O cara que trabalha é sempre muito bem visto, ou aqui dentro ou fora do país. O que o bailarino precisa ter em mente, a bailarina precisa ter em mente, que balé é um trabalho que exige diariamente a prova de que você é competente. O bailarino sendo uma, um ideal de trabalho dentro da sua profissão, ele é sempre bem visto. E o brasileiro passa por essa experiência muito bem no exterior, na Europa especialmente. E eu acho que é muito bem visto, sim, porque ele vai com o intuito de trabalhar. Porque se também não for com o intuito de trabalhar, tem outro que vem e toma o lugar, porque os contratos lá não são vitalícios, não é uma coisa. É um trabalho diário. Diariamente você tem que provar a sua competência. Não é, eu provei, já dancei lá semana passada, agora essa semana vou dançar mais ou menos. Se eu dançar mais ou menos, o público já viu. Não adianta. É cada dia que você comprova a sua competência em aulas, em ensaios, em apresentações e na sua conduta pessoal também, tá? As companhias prezam muito conduta pessoal. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Com certeza. Cecília, parece que passaram 10 minutos a nossa conversa. Tá todo mundo pedindo que a gente faça a parte 2. Então, breve a gente se fala de novo para fazer essa parte 2. Tá certo. Eu vou ficar encantada em aceitar, mais uma vez, estar num bate-papo tão simpático, tão gostoso, tão descontraído, e nas trocas de ideia, né? Que isso daí é muito importante. As trocas são muito importantes. Com certeza. Eu sempre termino perguntando quem você me indicaria para fazer essa troca comigo. Ai, fala com a Eliana Caminada. Vou mandar. É uma historiadora, foi bailarina por muitos anos, é bailarina ainda, né? Ela deixou só de atuar, mas ela é uma pesquisadora, uma pessoa que tem uma bagagem, e outra, é de um sentimento tão puro. Você conversa com ela, você fica inebriando com o conhecimento dela.
Pronto, eu vou falar com ela sim. E vou ver se eu consigo falar com Grace, para ver se ela pode vir, né? Para trocar com a gente também, falar um pouco dessa experiência, já que a gente falou hoje, né? Ó, Ela é super aberta e acho que vai ser muito legal assistir a live de vocês. com certeza, com certeza. E eu queria que você falasse um pouco com o pessoal, que o pessoal tá falando. Eu queria mandar um beijo para Tíndaro também, que tá aí com a gente, que aceitou essa conversa comigo. Meus amigos, o pessoal do Castelo da Dança, que é a escola aqui em Salvador, que eu dou aula, que está aqui presente em peso, e todos os seus amigos, e também que está mandando muito, parabenizando pela live. Também gostei muito, muito, muito. Um beijo para todo mundo e a palavra é sua. Ah, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui dividindo, escutando a gente. E quero dizer que a arte existe porque só a vida não basta, tá? E você que gosta dessa profissão, que gosta dessa forma de se relacionar com a vida através da dança, que você faça na sua plenitude, tá? Muito obrigada pela companhia, adorei o convite e força aí, que a gente supere rapidamente. Com Acho que a palavra certeza. agora é rápido, porque a gente não pode mais perder tempo. É verdade, é verdade. A gente tem que ser rápido e mesmo dentro do isolamento, vamos pensar fora da casinha total, né? Fora da caixinha e para a gente ser rápido e construir coisas interessantes. Que com certeza eu saio daqui dessa uma horinha com você transformado, com certeza. Muito obrigado mesmo pela generosidade, por ter aceitado e até breve. A gente vai fortalecer nossas conexões. Tá certo, muito obrigada, adorei o cabelo, achei lindo. A quarentena a gente pira um pouquinho, né? É isso que eu gosto. Tá bom, Um beijo então. enorme pra você. Beijo, obrigado, gente. Lembrar que mais tarde eu tô com o Jorge Silva, que é coreógrafo daqui de Salvador, que trabalha há muito tempo, coreografou recentemente o BTCA. Então, beijo pra vocês. Tchau.